Você é evangélico? De onde vem a palavra evangélico? Naturalmente vem da palavra evangelho. Palavras como evangelho, evangélico se tornaram bastante comuns no Brasil. Evangélico, inclusive, é um termo desgastado, tomado como pejorativo, uma coisa negativa. Mas não é tanto sobre os evangélicos que nós queremos falar aqui. Nosso objetivo com este vídeo é falar a respeito do evangelho em si, com todo o desgaste, a banalização, a repetição desses termos. Será que ainda sabemos o seu significado real? Fique conosco, o nosso assunto é o Evangelho. O seu pastor, ele prega o Evangelho? Você que é pastor, o que você tem pregado para as pessoas? Será que tudo aquilo que a igreja anuncia por meio de seus pastores, missionários e lideranças é o Evangelho? O que seria, afinal de contas, o Evangelho? Evangelho é uma palavra amplamente utilizada, por isso acaba sendo banalizada. Todos achamos que sabemos o que significa e nem paramos mais para refletir muito a respeito. A maioria das pessoas, se nós perguntássemos a respeito disso, o que é o Evangelho, elas dariam a resposta correta. Evangelho é boa nova, é boa notícia. E mais do que isso, por ser boa notícia, é algo que precisa ser anunciado, precisa ser comunicado, pregado aos quatro ventos. Não é assim que acontece com a gente? Quando nós recebemos uma boa notícia, queremos compartilhar com as pessoas. Quando, por exemplo, um casal se descobre grávido, ela vai anunciar aos amigos, falar para os parentes, coloca essa boa notícia em seu perfil nas redes sociais. No entanto, quando nós falamos do Evangelho, estamos falando de uma notícia ainda mais maravilhosa. A profundidade e a abrangência da boa nova do Evangelho não encontra paralelo na história mundial. Martinho Lutero declarou em uma das suas 95 teses que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. A pergunta natural, então, que alguém poderia fazer agora é: bom, mas que boa notícia é esta? Se o Evangelho é boa notícia, né? Porque o Evangelho é uma boa notícia. De que se trata, afinal de contas? Vocês certamente se lembram de situações em que uma criança, uma pessoa adulta, cai num poço, num buraco profundo. Uma verdadeira mobilização envolvendo bombeiros e outros peritos acontece para então resgatar aquela pessoa. Esse tipo de situação costuma virar manchete de jornal, TV, alguns casos viram até filme. Um desses casos que chamou a atenção do mundo foi um acidente na mina de San José em 2010. Aquele foi um acidente com 33 trabalhadores que ficaram soterrados em uma mina a quase 700 metros de profundidade. Aconteceu no Chile. Aqueles homens, eles foram resgatados daquela profundidade depois de 70 dias. Isso mesmo, foram mais de 2 meses ali. A história dos meninos, outra história, presos numa gruta na Tailândia, aconteceu mais recentemente, em 2018. Um time inteiro, 12 adolescentes e o seu treinador ficaram presos enquanto estavam explorando uma gruta naquele país asiático. Quase 100 profissionais da área de mergulho foram envolvidos na operação de resgate. As fortes chuvas que caíam na região tornavam o resgate ainda mais difícil e perigoso. Foram 12 dias presos ali, até que finalmente eles foram resgatados. A complexidade dessa operação, que ao final foi bem sucedida, entrou para a história. Um dos mergulhadores profissionais envolvidos naquela operação, porém, infelizmente, acabou morrendo numa das incursões pelas cavernas. Faltou oxigênio. O fato é que, ao longo dos dias angustiantes de expectativa, tanto para quem acompanhou o caso dos mineiros do Chile, quanto também este caso dos meninos da Tailândia, é que todos aguardavam uma boa notícia. A boa notícia que todos esperavam, ainda mais quem vivia próximo daquelas pessoas, como os seus familiares, os seus amigos, era que finalmente eles fossem resgatados e agora pudessem dizer: eles estão a salvo. A missão ali era uma missão de resgate. E a boa notícia era esta: os homens presos, os meninos presos foram resgatados, estão a salvo. Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a boa notícia do Evangelho?
O Evangelho é uma mensagem de como nós fomos resgatados. Aqueles homens a 700 metros de profundidade, na mina do deserto do Atacama, sabiam do que precisavam. Eles sabiam do que precisavam e queriam ser resgatados. Os garotos lá da Tailândia passaram fome e sede, estavam ficando desnutridos e tinham que tomar água suja para poder sobreviver. Então eles sabiam do que precisavam e eles sabiam que precisavam ser resgatados. Então o Evangelho é uma notícia sobre o resgate, mas de que nós precisamos ser resgatados, de que nós precisamos ser salvos. Vejam, no caso daquelas pessoas que estavam presas no Chile e na Tailândia, além de toda a privação de luz, alimento, água, condições de vida, eles estavam privados também dos seus relacionamentos com as pessoas que amavam, pessoas que estavam angustiadas, esperando do lado de fora. Quando nós lemos Gênesis 3, nós encontramos o relato da queda, a rebelião do ser humano contra Deus. Essa rebelião causou uma ruptura entre nós, seres humanos, e Deus. E as consequências da queda, elas vão mais além, elas são mais abrangentes do que normalmente pensamos. Não é apenas uma alma, um espírito do ser humano que se afasta de Deus. Tudo foi afetado pela queda. Nós passamos a sofrer dores, doenças, problemas emocionais, psicológicos. Nós não somos mais pessoas bem resolvidas em nós mesmos. Vivemos sofrendo com traumas, complexos, inseguranças. Nós fomos separados de Deus. Nós passamos a nos desentender uns com os outros. Nós não conseguimos mais cuidar e cultivar a criação de Deus, assim como Deus, havia planejado. Imprimimos um ritmo de exploração, devastação, destruição sobre a natureza. O pecado nos lançou num poço de dores, sofrimento, cansaço, violência e morte. A boa criação de Deus foi corrompida. A mensagem do Evangelho, portanto, é a notícia do resgate de Deus. Ele veio por meio de Jesus Cristo nos resgatar para uma nova vida. Nós que estávamos separados, distantes de Deus, ele vem ao nosso encontro trazendo reconciliação. É disso que Paulo, por exemplo, está falando. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios. E ainda, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, o objetivo do plano de resgate de Deus é este, nos reconciliar com Ele. E mais, no fundo do poço do pecado, a certeza é a morte. Assim, o resgate que Deus providenciou para nós por meio de Jesus Cristo é a vida. Na cruz, Jesus morreu a tua morte, para que você agora desfrute da vida. Cristo confere a você um novo status, a posição de alguém redimido. Não é esta uma notícia maravilhosa? Uma notícia, portanto, vem depois de uma notícia ruim. Imagine que as coisas transcorriam dentro de uma normalidade antes daquilo que aconteceu com os trabalhadores do Chile. As pessoas viviam seus dias, as conversas, as piadas entre os colegas, alguém de repente compartilha sobre os planos para o final de semana, enfim. Aqueles meninos na Tailândia, eles começaram aquele dia como tantos outros dias. Foram treinar, foram brincar, conversaram, a respeito de diversas coisas e depois eles decidiram, vamos explorar aquela caverna. Aquilo que eles costumavam fazer, não era a primeira vez, até que um acidente, uma explosão pega de surpresa, uma chuva alaga o ambiente, traz desespero, medo, apreensão. Os familiares daquelas pessoas receberam primeiro uma notícia terrível. Algo de grave, muito ruim aconteceu e nós, na história da humanidade, sabemos que essa notícia ruim é a queda, o pecado. O evento que gerou dor, violência, conflitos, enfim, a própria morte. Desde então, a humanidade, toda a criação de Deus, passou a ansiar pela boa nova, a boa notícia que seria capaz de mudar tudo. A boa notícia, ela só faz sentido, só é reconhecida, só pode ser valorizada e celebrada quando nós compreendemos todas as implicações da notícia ruim. Muitas pessoas não alcançam essa compreensão do quanto o Evangelho é uma boa notícia. Isso talvez porque não entendem a real situação das coisas, não compreendem a gravidade, o perigo. Alguém que simplesmente recebesse a notícia dos 12 meninos saindo lá de uma caverna, talvez não desse muita bola para isso. Afinal de contas, ele não tinha informação anterior. Gente saindo da caverna ali naquela região era normal. Mas veja, o Evangelho é uma boa notícia que extrapola toda e qualquer boa notícia que eu pudesse dar aqui como exemplo.
A boa notícia do Evangelho diz respeito a algo que já aconteceu. Como Jesus declarou na cruz, está consumado. Então veja bem, alguém mais desavisado hoje que começou a compartilhar as notícias dos 33 mineiros presos naquela mina no Chile, se ainda se demonstrasse preocupado, com aqueles homens, o que nós simplesmente lhe diríamos? Calma, acabou tudo bem, todos foram resgatados. A situação de muitas pessoas diante das crises, do desespero, do medo da morte, da crise existencial, da busca desesperada por salvação, é semelhante à daquelas pessoas desavisadas a respeito daquilo que Jesus Cristo fez. Calma, Jesus já venceu o mundo, ele já venceu os poderes infernais. Esta é a boa nova do Evangelho. O Evangelho é boa notícia porque resolveu o maior dos problemas da humanidade. O Evangelho reconciliou os seres humanos com Deus. Isso certamente traz consequências e consequências boas. Mas essas consequências não são mais o Evangelho. São apenas consequências. Depois que aqueles garotos foram resgatados das cavernas da Tailândia, puderam se reencontrar com seus pais. Que coisa boa! Talvez voltaram a brincar, com certeza disputar partidas no seu esporte favorito, comemoraram aniversários. Tudo isso é muito bom e nos alegra. Mas tudo só foi possível como consequência do épico resgate que mobilizou os 90 bombeiros, sendo que um deu a vida nesse resgate. Deus moveu homens e mulheres na história, mas foi por meio de Jesus Cristo, que deu a vida por nosso resgate, que a maior e melhor das notícias chegou ao mundo. Isso é o Evangelho, um relato sobre aquilo que Jesus Cristo fez a nosso favor. É a salvação por graça, por iniciativa de Deus. Não depende de nossas obras, dos nossos méritos. O que nos cabe é nos apropriarmos dessa maravilhosa notícia e vivermos as consequências disso. Nós voltaremos a falar sobre o Evangelho aqui em nosso canal. Não perca os próximos vídeos. Que Deus te abençoe e seja você uma bênção.